É uma mulher incrível que nasceu na Bahia, mas foi criada no Goiás. Em 1980, ela veio para o Varjão, né, uma favela na época. E ela veio com os filhos, todos os filhos. Eu vim com 6 anos de idade. E ela se estabeleceu ali numa chácara, né, no Varjão. E a minha mãe sempre foi uma mulher lutadora, sempre lutou muito, sempre defendeu muito a família, defendeu muito a criança, o adolescente, desde lá do Goiás. E na luta dela, ela se envolveu muito com as questões sociais do Varjão. Ela começou a trabalhar lá no Varjão como voluntária, né? Como agente de saúde voluntária. E como agente de saúde voluntária, ela começou a receber estudantes da UNB. E ela conheceu um estudante chamado Daniel, um estudante de enfermagem. E o Daniel falou um dia para minha mãe: Angelina, se vocês quiserem que o Varjão se torne uma cidade, que o Varjão tenha tudo que vocês precisam, vocês têm que montar uma associação de moradores. E a minha mãe montou a primeira associação de moradores do Varjão. Aí que começou a história da tia Angelina. Era uma chácara que a gente morava e na frente da chácara tinha um campão. E esse campo a gente jogava futebol, a gente jogava pique-bandeirinha, a gente brincava. Eu costumava com meu pai dizendo assim: eita, Naí parece uma caipora, correndo, criança naquele jeito lá, cabelo deste tamanho, correndo no campo, brincando de futebol, brincando de pique-latinha. A minha infância no Varjão foi toda assim. E esse campo de futebol eu me lembro até hoje. Junto com o seu Rafael, que era uma pessoa da comunidade, do pessoal antigo, eles criaram a associação de moradores e eles começaram a lutar, uma verdadeira luta. A primeira coisa que foi construída ali no Varjão, que a minha mãe tomou posse, cuidou, foi a creche comunitária do Varjão. Ali a minha mãe criou esse projeto social que atendia crianças e adolescentes. E eu costumo dizer que se não fosse os projetos sociais, hoje eu não seria quem eu sou. Por isso que eu tenho essa defesa, esse carinho, esse amor pelas causas sociais. Então tinha um projeto com a Igreja Católica, minha mãe e a Igreja Católica, que era um projeto que chamava As Mulheres. Então era toda segunda-feira, então a gente aprendia, porque naquela época, né, naquele ano, a gente aprendia a fazer tricô, fazer crochê, a gente aprendia, fazia o catecismo. E essa é a melhor fase da minha vida, porque ali eu aprendi a ser quem eu sou. Né? Então eu tinha um lanche, eu amava o lanche, que até hoje eu tento fazer e não consigo sentir aquele sabor daquele. Era um pão com manteiga e um leite com Nescau. Gente, até hoje eu me lembro. Hoje eu posso comprar, tem na minha casa, mas não tem o mesmo sabor daquela época. A mãe era mãe de 7 filhos, 8 filhos na verdade, porque 7 filhos era dela e ela criava uma filha do meu pai, que não era do casamento, e ela criava como filha. Então, o desafio dela era criar esses 7 filhos, educar esses 7 filhos, né? E ser uma líder comunitária. Minha mãe saía de manhã, chegava tarde, ela participava de tudo, ela corria atrás de tudo. Então, todo o desenvolvimento do Varjão, até 1996, esteve ali praticamente na mão da minha mãe e do seu Rafael. Então, o desafio era grande quando a gente quis fixar o Varjão, e o Lago Norte eles não queriam, né, que o Varjão existisse, até porque ali era uma área de proteção ambiental. Naquela época que eu era adolescente, eu briguei muito, né, eu não entendia como hoje. Depois de muitos anos eu entendi que realmente o Varjão, se não tivesse sido fixado, poderia ser uma área de grande, né, proteção ambiental. Mas a gente brigou, a gente lutou, e minha mãe foi uma das precursoras dessa luta. Transformar o Varjão, fazer com que ele, né, hoje, por exemplo, criar o centro de saúde foi uma luta, a primeira escola foi uma luta. Nossa, o trabalho com as mulheres, com as crianças e adolescentes de Varjão, uma luta. Quando a Terra Capa derrubava os nossos barracos, uma luta, porque as mulheres iam trabalhar, a mãe como líder comunitária fazia o quê? Quando, eu me lembro, gente, até hoje, um fiscal chamado Ferretti. Eu acho que todas as pessoas, os meninos e meninas dessa época lembram desse senhor, porque ele fazia o papel dele. Hoje eu entendo que é o papel dele. Ele era um agente que deveria coibir a invasão. Aí quando as mulheres e os homens iam trabalhar, a mamãe ficava na comunidade cuidando das crianças e ajudando na comunidade. E quando ele chegava com aquele carro para fazer as derrubadas, minha mãe fazia
pegava na mão das crianças e ficava em volta dos barracos. E aí ele ficava tentando derrubar e ele não ia, né? Para cima de uma mulher e de crianças. Então eu me lembro muito bem dessa fase do Varjão. O trabalho da minha mãe sempre foi um trabalho ligado ao social, ligado à criança, cuidado das mulheres. Então, a minha mãe, ela cuidava dessas mulheres, ela levava ao hospital. Pra você ter ideia, a maioria das crianças que nasciam naquela época, a minha mãe é que levava no hospital, a minha mãe que acompanhava, porque ela era agente comunitária de saúde, então ela participava disso. Todos os eventos na cidade, para regularizar a cidade, para mudar a cidade, as reuniões, todas a minha mãe estava presente. E as mulheres, as pessoas do Varjão tinham um amor e um respeito muito grande pelo trabalho da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe, desde aquela época, tinha um problema com os maridos que agrediam as esposas. Eu lembro minha mãe, daquele tamanho, uma mulher de 1,63 m, que ela tem o mesmo tamanho que eu, pegando na orelha de homens grandes e falando, olha, cuida da sua mulher, cuida da sua família, para de beber, para de bater. A mulher não nasceu para apanhar, a mulher é uma flor. Eu me lembro muito da minha mãe falando com os homens. Eu falei, você é machão? Se eu pegar um homem do seu tamanho, eu boto o machão e você não vai fazer nada. Agora, quanta mulher você vai fazer? Eu me lembro. E também tinha um trabalho religioso, né, da minha mãe. Ela era uma mulher assim, muito pegada a Deus. Né? Ela falava muito de Deus para esses homens, para essas mulheres. A nossa casa era um barraco grande. Era tipo a casa dos 7 anões, que minha mãe tinha 8 filhos, e aquelas caminhas. Eu lembro que quando a gente ia para a escola, que chegava, a gente tinha que comer a segunda leva de comida, porque a primeira, minha mãe já tinha distribuído com o pessoal da comunidade. E nós crescemos, né, com isso. Vendo a minha mãe fazer esse trabalho social, vendo a minha mãe conversar com pessoas, acolher pessoas, dividir o que era nosso. A gente não tinha muito, mas a gente dividia tudo que a gente tinha. Eu me lembro disso, que a minha mãe era maravilhosa. Assim, uma pessoa... Não, falar da minha mãe me emociona muito, porque ela foi o pilar da nossa família. E se hoje eu sou formada, pós-graduada, especializada em educação, se eu tenho um irmão médico, se eu tenho uma professora da Secretaria de Educação, se eu tenho irmãos que se formaram que direito, são advogadas, são fruto da minha mãe. E a minha mãe, ela fazia um trabalho, ela passava roupa aqui no Lago Norte. Minha mãe foi a passadeira oficial do Jabas Passarinho, que era o ministro da Educação. Primeiro que a minha mãe era uma mulher além do tempo, uma mulher além do tempo dela. A gente discutia todas as questões, né, de menina, saindo de menina para a adolescência, da adolescência para a juventude. Então, os tabus, minha mãe, ela quebrou muitos tabus para falar de muita coisa. E eu era amiga, minha mãe era minha amiga. A gente conversava, tudo que eu tinha dúvida, eu conversava com ela. Eu ia para a escola e as minhas amigas falavam, olha, eu fiquei mocinha, como é que eu vou falar isso com a minha mãe? Eu falei, pois eu já fiquei, eu falei com a minha mãe, e a mãe me falou que é assim, que é assado, é assim que a gente, depois que a gente fica mocinha pode acontecer isso, tem que ter cuidado. Então a minha mãe foi uma mulher além do tempo. E a gente tinha essa relação, nem só de mãe e filha, mas de amiga. Por isso que eu tenho essa admiração por essa mulher. Quando alguém pergunta para mim, me fala sobre uma pessoa importante, uma pessoa que influenciou sua vida, eu digo, Angelina Pereira de Matos, minha mãe. Olha, a influência da minha mãe, eu digo que foi 100%. Foi vendo ela construindo, foi vendo ela fazendo, foi vendo ela ajudando as pessoas, que nasceu em mim o desejo de ser como ela. Minha mãe foi e continua sendo, mesmo depois de 26 anos de falecida, continua sendo a minha inspiração, né, para continuar esse legado dela de cuidar de pessoas, de amar e cuidar de pessoas. Foi o dia mais triste da minha vida, porque eu estava grávida da minha filha. A minha filha hoje tem 26 anos. E eu tenho uma gravidez de alto risco. Eu estava no hospital e bem nesse período que ela ficou doente, eu tinha vindo para minha casa. O médico tinha me dado uma semana, que eu já tinha muito tempo, longe do meu primeiro filho, que hoje está com 30 anos, o Rafael. E bem no dia que cheguei em casa do hospital, foi quando ela passou mal. Ninguém me falou nada. Eu falei, minha mãe, eu estou vendo, eu estou na minha mãe. Eu como disse, foi a reação seguinte da minha mãe, uma mulher que tinha hipertensão crônica.
Teve derrame cerebral rolo, ela explodiu o cérebro dela e ela ficou 8 dias com o coração batendo, mas depois dos 8 dias ela partiu. Foi um dia que, quando eu lembro, eu não tenho como segurar as emoções, né? Desculpa. E aí, quando ela faleceu, eu não pude nem ir ao enterro dela, porque eu tive uma irmã que ficou histérica e eu tive que ficar com ela. Então eu não consegui ir ao enterro. A minha mãe teve honras militares, porque ela era muito conhecida, o trabalho dela, a pessoa que ela era. Ela teve honras militares, o bombeiro levou o corpo dela. E nós tivemos lá, quando nós chegamos na igreja, quando o corpo dela chegou no Varjão, a igreja não tinha como a gente entrar na igreja. O pessoal teve que pedir, olha, gente, é família. Porque o Varjão amava a minha mãe. A minha mãe, hoje não, né? A minha mãe foi uma mulher que saiu do Varjão, da vida do Varjão. Hoje ninguém, não tem uma viva alma dentro do Varjão que fale mal da minha mãe, né? Ela foi uma pessoa especial. O dia, para mim, é muito triste, o falecimento dela. Ela falava para a gente amar as pessoas. Tem uma que ela me fala, que eu ouço até hoje, eu ainda ouço. Ela falava, filha, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre precisa de alguém para nos ajudar. Então lembre-se, por mais alto que você chegue, lembre, ninguém faz nada sozinho. Eu escolhi porque era o sonho da minha mãe. Primeiro, são duas filhas, a Marineuza, né, que se formou e hoje está na Secretaria de Educação, ela fez o concurso, passou. E eu fiz justamente para levar esse legado dela, que minha mãe foi uma professora leiga. Minha mãe não sabia ler nem escrever, mas era uma mulher além do tempo. Eu fiz um feito para minha mãe, que eu me lembro até hoje, que eu choro e me emociono quando eu lembro disso. Ela era chamada de tia Angelina, professora, mas ela não sabia nem escrever nada, nem o nome dela. E eu realizei o sonho dela antes dela falecer. Ela falou que não queria morrer com o documento de identidade dela escrito não alfabetizado. Aí a gente começou um processo de ensinar ela a escrever o nome. Quando a minha mãe faleceu, a carteira dela ela escreveu o nome, estava escrito alfabetizada. E eu falei assim, eu quero ser professora. Aí eu fui professora da minha mãe, eu ensinei a minha mãe a escrever o nome dela e eu quero ser professora, né? Então eu fiz o curso de pedagogia. Até pensei em fazer serviço social, mas a questão de ser educadora, de ser professora, de passar conhecimento, está no meu sangue, está sendo o meu desejo. E era o sonho da minha mãe. Na verdade, minha mãe tinha o sonho que todos os filhos dela, as filhas, fossem professoras. Tanto que das 6 filhas, seis filhas, 4 são professoras. Quando a minha mãe faleceu, que ela deixou, ela construiu a creche comunitária, e aí quando foi em 1990, teve uma mudança, né, de presidente. O senhor Rafael, que era o eterno parceiro dela, deixou de ser presidente, perdeu as eleições. E aí entrou um grupo novo de pessoas na Associação de Moradores, e minha mãe tinha uma política totalmente comunitária. Ela não se dava muito bem com a questão da política partidária, da forma que o novo presidente, as novas pessoas que assumiram a associação estavam fazendo. Então ela resolveu entregar a creche comunitária. Ela já não estava muito bem de saúde, já havia muito doente, apesar de ter 45 anos, ela faleceu aos 45, ela já estava doente, ela queria fazer outra coisa, e ela começou na casa dela, né? As mães
admirava muito ela, também estava meio insatisfeito com a creche, com a direção da associação. E ela falou assim: olha, eu vou olhar os filhos de vocês na minha casa. Nosso barraco era enorme, naquela época a gente não podia ter nada de alvenaria, só tinha o banheiro. Então ela começou a olhar as crianças, cuidar das crianças lá na nossa casa. E quando foi em 96 que ela faleceu, ela já cuidava de 42 crianças. E aí eu estava grávida, depois que eu tive a minha filha, eu falei: Deus, o que é que eu vou fazer? Qual é o meu destino agora? Eu era conquistada do Ministério da Ação Social. Eu trabalhava na antiga LBA, ali no Bloco O, né, no setor de autarquia. E eu falei com meu esposo assim: olha, eu estou com vontade de assumir essas crianças que a minha mãe deixou. Ele ficou louco, porque eu era a sustentabilidade da família, porque ele fazia um trabalho, era diárias, então não era sempre que ele tinha as diárias. E aí eu falei, eu tenho muita fé em Deus, e comecei a falar com Deus. E aí ele me deu isso: não, você vai pegar esse projeto, você vai criar um projeto forte, e esse projeto não vai ficar só no Varjão. Isso lá no passado eu achei loucura. Aí eu terminei, a minha filhinha já tinha nascido, e eu falei assim: não, eu vou criar um projeto com essas crianças, porque eu não vou abandonar essas mães, eu vou seguir esse projeto. E aí tinha minhas irmãs novinhas, eu com um filho, já com a segunda filha, resolvi assumir esse barraco da minha mãe e assumir essas crianças. Aí eu criei o projeto. Era Sementinha, que era o nome da minha mãe, mas eu achei, porque todo mundo ia lá procurar a tia Angelina. Eu falei: por que não criar um projeto com o nome dele? Eu acho que a minha mãe merece. Aí foi quando eu criei o Centro Social Comunitário Tia Angelina. Fora o. Falando de coisas importantes, fora o nascimento do meu filho, casamento e fora o nascimento do meu filho, foi a grande virada de chave. Foi aí que eu entendi que eu não tinha nascido para aquilo, que eu realmente fui posta nesse mundo para cuidar de pessoas, para amar pessoas, para formar pessoas. E dentro do projeto que eu criei, eu coloquei aquilo que minha mãe me falava: o social libertador, que é aquele que capacita as pessoas, que joga no mercado de trabalho, que cria uma independência. E é nesse caminho que eu tenho ido até hoje. Projeto de capacitação de mulheres, capacitação de adolescentes. Eu trouxe, alguns anos atrás, a faculdade, eu fiz uma parceria com a faculdade, onde formei muitas pessoas, inclusive no ano passado foi a minha última turma. Inclusive, sábado agora eu vou começar mais duas turmas. Então, muitas pessoas se formaram, né? E eu peguei as pessoas que trabalhavam comigo na Tia Angelina, que ela começou a crescer, como eu te falei, que foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, disse que isso ia acontecer e aconteceu. Então, eu formei muita gente. Por exemplo, o meu porteiro, formei meu porteiro hoje é professor. Os meus monitores hoje são professores formados. Então, eu fiz vários projetos, né, de capacitação, nem só da faculdade, mas de cursos técnicos também, com a parceria. Eu trabalho com parceria, que eu acho que o social ele precisa ser feito com parcerias. Então, eu desenvolvi vários projetos com adolescentes, com crianças, e tem vários sendo desenvolvidos agora. Se as pessoas procurarem ali no YouTube, eu tenho muitos projetos que foram desenvolvidos, formação de muitas pessoas passaram pela Tia Angelina. Pra você ter ideia, eu tenho a maioria hoje dos meus alunos da Tia Angelina Varjão são filhos de ex-alunos. Então, eu ando no Varjão, Tia Naí, aqueles homens e mulheres, homens barbados, mulheres com filhos e homens também, tudo fruto do projeto do Centro Social. Quando a minha mãe faleceu, que eu peguei esse legado, botei essa história para frente, a gente tem frutos maravilhosos. Nós temos ali no Vajão muitos jovens formados na UNB. Hoje mesmo eu tive uma que nós nos encontramos, ela acabou de pegar o AB, né, se formou em Direito. Tem vários desses meus ex-alunos que se formaram e que trabalham comigo. São psicólogos, são assistentes sociais, são professores. Hoje nós temos vários diretores da nossa unidade de creche, que são ex-alunos. A tia Angelina hoje ela virou um grande povo, né, de atendimento à comunidade mais desfavorecida, menos favorecida. A tia Angelina hoje está com duas unidades no Vajão, uma de creche, que atende 250 crianças de 1 a 3 anos,
A gente tem o centro social, que é o Zilda Arnes. Aí o pessoal até pergunta para mim, aí, por que que, em vez de ser Tia Angelina, você colocou o nome Fantasia Zilda Arnes? Eu coloquei o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Criança e Jovens e Adolescentes Zilda Arnes, porque em 2012 faleceu uma grande amiga minha, a doutora Zilda Arnes. Ela estava no Haiti e ela veio a falecer. E aí foi logo em 2012 que eu recebi a antiga creche comunitária que minha mãe tinha criado, que estava há mais de 20 anos parada, sem nenhum projeto, e o governo me entregou. E eu criei o centro lá. E aí eu falei, eu quero homenagear uma pessoa importante. E a doutora Zilda Arne era uma pessoa importante para o Brasil, né? Ela era uma pessoa que trabalhava com projetos humanitários no mundo todo. E infelizmente teve aquele terremoto, que eu acho que vocês sabem, lá no Haiti, ela veio a falecer. Aí eu coloquei Zilda Arnes. Então, temos a Zilda Arnes, que atende hoje 200 crianças de 6 a 14 e 70 adolescentes de 15 a 18 anos. Eu sou muito, né, o espiritual meu é muito bem avançado, e Deus me falou que ia sair do Vajão, e realmente saiu. Hoje a gente tem unidade em Braslândia, a gente tem unidade de atendimento, duas unidades de atendimento lá em Samambaia, a gente tem unidade de atendimento em Ceilândia, a gente tem unidade de atendimento no Paranoá, e a gente tem várias outras cidades com outras entidades que a gente dá o apoio. Né, eu sofri muito, passei uma dificuldade muito grande, porque eu tinha 25 anos, passando 26, não entendia nada, só o que a minha mãe tinha me ensinado, o que eu ouvia a minha mãe fazer. Então eu fui aprender, eu fui correr atrás da documentação, e eu sofri muito, que as pessoas falavam que não ia dar certo, que não ia funcionar, que não era assim, que eu nunca ia ter recurso para atender o que eu queria atender, que eu nunca ia conseguir construir o Centro Social Comunitário de Angelina, o projeto, a estrutura, né, a parte estrutural, e eu bati em muitas portas, e eu ouvi o não, mas esse não me fortalecia, porque quando eles diziam não, dentro de mim eu dizia sim, eu posso, porque eu ouvia minha mãe dizer, você pode, você é capaz. A gente foi para essa cidade, e aí eu hoje, vendo a dificuldade, olha, ser administradora do Vajão foi um sonho que eu sonhei lá em 2003. Lá em 2003 eu comecei a sonhar em ser administradora do Vajão, porque lá no Vajão, a gente elegeu um deputado e nós falamos para ele, olha, nós queremos que o Vajão tenha uma independência, porque a gente não se sente representado pela administração do Lago Norte. Nós somos diferentes, nós temos uma cultura diferente, a gente fala diferente, a gente ainda anda a cavalo aqui dentro do Varjão, e a gente sai a cavalo para ir para a administração do Lago Norte, e não está legal. Então, a gente precisa ter uma administração. E aí, em 2003, teve, né, o Varjão se tornou uma região administrativa, a menor região administrativa de Brasília. E a gente queria assumir, nós queríamos assumir a nossa administração. A gente falava, a gente tem capacidade, a gente tem condições de assumir a nossa região administrativa. Então, lá em 2003, eu já vinha sonhando com isso. Só que eu não tinha força política, eu só era uma líder comunitária. E aí eu lutava, ajudei alguns candidatos a se elegerem, então, e assim, sempre elegendo candidatos e pedindo, né, que eles defendessem a nossa bandeira, que a minha bandeira é a educação, voltada para a educação infantil, o social libertador, a mulher. Então eu queria que alguém me representasse. E sempre que a gente elegia alguém, vinha a decepção de que a pessoa nem nos conhecia, que conhecia naquele momento das eleições, mas passava as eleições, não conhecia mais a gente. E nós tínhamos um grupo forte no Varjão, assim, a gente pensava que a gente pode ser administrador da nossa cidade. Mas o tempo foi se passando e a gente via aquela realidade distante. Mas lá em 2014 eu estava meio revoltada com política, eu falei, eu não quero saber de política. E minha mãe falava, política faz parte da vida, você tem que estar na política. Eu lembrei disso, mas eu estava tão revoltada que eu falei, não vou mais trabalhar com política, não vou mais eleger ninguém. E aí o meu pessoal da creche falou, olha,
Não fique revoltada, não. Você tem que tomar posição, você tem que tomar uma postura. E aí eu falei, olha, eu não vou mais trabalhar com candidato, não. Eu vou ser a candidata. Eu quero ver o que acontece com essas pessoas que ganham, vêm nas nossas casas, ganham o nosso voto, nos usa como líder comunitário, como uma pessoa que faz um trabalho na comunidade, que pede o voto, que as pessoas votem na gente, que a gente pede, aí vai embora e não cumpre nada. Então, assim, não vou mais, eu vou sair candidata. Falei aquilo naquele momento de raiva. E aí, mas aí aquilo pegou, o pessoal que trabalhava comigo, não, que você tem que sair mesmo. Falei, gente, eu não tenho nem a mínima condição de sair candidata. Só que aí tinha uma pessoa que ajudava a gente lá, uma mulher que me ajudava muito, era uma parceira. Falou, olha, ajuda meu marido. Aí eu falei assim, moça, quem é teu marido? Ela falou o nome do deputado. Aí eu falei assim, olha, fulano, eu vou ajudar seu marido agora em 2014, mas em 2018 ele vai ter que sair federal porque eu vou sair distrital. E aí foi aquela festa, o pessoal, vai sair, vai sair. E aí passou-se o tempo, passou-se os anos, e aí quando foi em 2017, pessoal, ano que vem é eleição, você vai ter que sair candidato. E aí, como eu sou uma mulher de palavra, eu resolvi sair candidata. E quanto candidata, eu tive uma expressão muito boa de voto, e eu fui finalmente administradora regional do Varjão. E hoje eu sei o que é ser um administrador, né? Eu sei quais são os desafios e as dificuldades. Eu tive muitos desafios e muitas dificuldades para fazer, para realizar. Mas algumas das realizações que eu fiquei satisfeita foi poder atender, foi ser a administradora de 2019, né, com a maior aprovação. Eu tive a aprovação de 92% da minha comunidade. Foi eu empatar com CIA, que é uma cidade de empresários, na questão de resolver os problemas que foram encaminhados via ouvidoria. Isso me deixou muito feliz. Eu construía, fazia 10 anos que o projeto A Rua de Saída do Varjão estava engavetado, eu consegui tirar e construir a rua de saída. O Varjão, 25 anos sonhando com o parque vivencial, claro que eu não consegui fazer nem 10%, mas o skate park eu consegui realizar lá em parceria. É lindo, um projeto que eu me orgulho de ter realizado. Da gente ter deixado o Varjão uma questão de limpeza, a gente trabalhou com a comunidade, com as creches, com as escolas, com associações, com as igrejas. Foi um projeto meu, da gente deixar a cidade limpa. Eu extremamente apaixonada por esse projeto. Eu consegui deixar licitado a rodoviária do Varjão. Claro que teve um problema no caminho aí, porque as empresas desistiram de fazer a obra, mas eu creio que esse ano ainda vai ter a empresa para fazer, mas eu deixei pronta, né? Então, eu também deixei um projeto da creche comunitária, mais uma creche comunitária para ser construída lá. Eu deixei o projeto pronto. E eu também me orgulho de deixar um projeto pronto, e eu sei que futuramente eu vou conseguir construir, porque o Varjão tem um período que chove muito e o Varjão se alaga. Eu tive isso em 2019. 4 horas da manhã eu estava atendendo minha comunidade porque o Varjão estava tudo alagado. Então eu fiz um projeto que hoje está na nova CAP, todo aprovado, só faltando recurso, um projeto de 4 milhões, que se a gente fizer esse projeto, a água que vem do Taquari nunca mais vai invadir o Varjão. Então, esses são uns dos projetos que eu deixei. E um que eu deixei, que eu sou apaixonada por ele, e que futuramente, se eu tiver o poder que eu estou pensando que eu vou ter, eu vou realizar, que é a área de desenvolvimento econômico do Varjão. A ADE, para atender aqui, tem um público que são os oficineiros, eles estão há 25 anos, o pessoal da 3 há 25 anos, e o da 2 está há mais de 10 anos ali na área irregular, uma área que é difícil para eles trabalharem ali, com a GFIS em cima. Então, eu fiz um projeto que começou em andamento na minha gestão. E esse projeto está parado, mas ele tem todas as condições, claro que fazendo tudo dentro da legalidade, dentro do aproveitamento da terra, do cuidado com a terra, né, toda a parte de cuidado, a gente tem condições de fazer esses 48 lotes e atender os oficineiros do Varjão. E poder revitalizar o morro, né, que está tão gasto, tão estragado, porque
tem aquele pessoal que trabalha ali. Não quero que saia do Varjão, minha luta, não quero que os oficineiros saiam do Varjão, porque os clientes deles estão ali no Varjão, no Lago Norte, né, ali próximo, então ali é que eles tiram o sustento deles. Então, há a possibilidade, eu fiz todo um estudo que pode ter, sim, as oficinas ecológicas, de uma forma ecológica, no Varjão. O que me motiva a acordar todos os dias e feliz é porque todo dia eu tenho um desafio. E eu adoro desafios. E hoje eu estou com um grande desafio na minha vida e eu sei que eu vou vencer esse desafio. Eu sou uma pré-candidata, né? Eu tô, esse desafio de ser deputada, eu vou segui-lo. Então, hoje eu sou pré-candidata novamente, porque eu fui muito bem votada. Com tudo que aconteceu em 2018, com todas as dificuldades, com todos os desafios, não entendendo bem como funcionava a política partidária, uma eleição, um recurso praticamente zero, porque se olharem lá no TRE, são poucos que conseguiram ter o número de votos que eu tive com o número de recursos que eu tive. Hoje eu estou entre as 14 mulheres, incluindo as eleitas, mais bem votadas de Brasília. O maior desafio que eu tenho enfrentado é criar um projeto de Tianaí 2022, um projeto barato, convencer as pessoas de que não precisa ter compra de voto para ganhar a eleição, que não precisa ter muito dinheiro para ganhar a eleição. Né? Então, esse é o grande desafio de fortalecer uma equipe, de trazer umas pessoas que confiem em mim, confiem nas minhas bandeiras, e que as minhas bandeiras são bandeiras prioritárias, necessárias para Brasília. Nem só para Brasília, eu creio que a bandeira que eu defendo é importante para o mundo. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque assim, a gente sabe que, primeiro por ser mulher, eu fico assim, às vezes pensando, como que nós somos mais de 50% do eleitorado feminino e a gente não consegue eleger o maior número de mulheres, né, para a Câmara Distrital, para a Câmara Federal, a gente não consegue. E negro, então, se você olhar, fizer uma pesquisa, você vê que nas cidades satélites, o que mais tem são negros e afrodescendentes, e a gente não consegue levar um negro, né, para esse alto poder. E é uma responsabilidade muito grande, eu pretendo fazer com maestria, eu pretendo fazer uma coisa, um mandato compartilhado, ouvindo, né, ouvindo as pessoas, ouvindo as suas necessidades. Hoje eu tenho andado bastante nessa pré-campanha nossa, andado bastante, conversado bastante com as pessoas. Eu sei que não é fácil, não é fácil, não está sendo fácil, mas é possível. A família, para mim, a defesa da família está em primeiro lugar. Eu vejo a minha família, nós somos 8 irmãos, que a gente se reúne, que a gente está junto. Um projeto como esse, meio audacioso, que é de ser uma deputada, a primeira deputada distrital negra do Distrito Federal, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com a minha família e falar: e aí, gente, vocês estão comigo? Vocês me ajudam? Foi um impasse, porque eles, ai, você sofre muito, as pessoas não te valorizam, não vão valorizar o ponto. A nossa preocupação é isso. Gente, não se preocupe comigo, eu estou bem, eu sou forte, eu consigo encarar na maior naturalidade a escolha das pessoas. Então, assim, um dos meus maiores pilares é a família. A espiritualidade, professor, para mim também é um pilar muito importante. É a fé, né, que move a gente. O que Deus nos ensina que faz a gente ser diferente com as pessoas. Quando eu falo, mas você é evangélico e vai defender um espírito, vai defender um candomblé. Eu falei, gente, eu sou uma deputada que vou defender o primeiro mandamento da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse primeiro mandamento, ele define tudo, né? Tudo que eu quero ser, eu quero defender as pessoas, não, como já falei antes, não pela cor, não pela religião, não pela escolha dela, né, sexual dela. Eu não vou, eu vou defender a pessoa, eu quero defender o ser humano. E essa coisa que eu tenho, que Deus colocou no meu coração, é um pilar também
de fé, né? A gente tem que ter muita fé e muito foco. E isso eu tenho. Então, eu pretendo, não, eu já defendo, né? Eu defendo a educação voltado mais ali para a base, que são as crianças, né? A creche, que minha mãe falava assim para a gente constrói uma casa pela base, e a nossa base são as crianças. Defender o social libertador, que capacita, tira você dessa zona de conforto, que é estar ali recebendo programas sociais. Não que eu sou contra programas sociais, eu sou a favor do projeto social para te levantar, para te dar o suporte para você partir para outra. E eu também vou defender a mulher, em especial, muito em especial a mulher negra, que tenha a necessidade de ter uma autoestima, de saber que ela pode. Eu acho que eu vou ser uma representante, eu vou ser uma pessoa que as mulheres vão olhar e falar, eu vou inspirar nessa mulher, porque essa mulher veio lá de baixo, essa mulher lutou e hoje é a primeira deputada distrital negra. Um legado de luta, um legado de prosperidade, que eu sou próspera. A prosperidade não é dinheiro, a prosperidade é você ser feliz. Eu quero deixar o legado de que a família é importante, de que você crer é importante, de que você amar é importante, né? Porque Deus me deu um coração de amor e eu quero deixar isso para as pessoas. O que minha mãe deixou, né? Esse legado de amor. Como eu defino uma pessoa de sucesso? Aquela pessoa que consegue realizar os seus desejos, estar feliz, ser feliz com aquele desejo que você realiza. O meu lema de vida é: seja feliz e ame as pessoas. Ame as pessoas. Eu acho que é um dos maiores. Eu tive muitos desafios, né? Um delas um grande desafio é continuar vivendo. Porque quando eu tive a minha última filha, eu tinha um aneurisma cerebral que o médico me disse que eu viveria 3 meses. E eu peguei com tudo esses 3 meses. Só que hoje já fazem, agora no dia 29, faz 15 anos. E eu fui curada, né, desse aneurisma. Eu tenho provas que eu fui curada. Essa mensagem eu não quero deixar só para a mulher negra, né, para as mulheres negras. Eu quero deixar para todas as mulheres. Sejam protagonistas da sua própria história. Para mim, o céu é o limite. Eu acho que ser deputada distrital hoje é mais uma escada, né? O poder, porque o deputado distrital ele tem um poder e eu quero usar esse poder para fazer a diferença. Eu creio que é mais um desafio, um degrau da escada que eu vou subir. Mas não é necessariamente só se por acaso eu não vencer as eleições, eu vou continuar meu trabalho e muito com o que eu consegui fazer bem feito, vou conseguir fazer mais ainda, porque eu estou com pessoas incríveis do meu lado. A cada dia eu aprendo mais, a cada dia eu troco experiência. E se eu não ganhar as eleições, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque não é só do governo, né? A gente tem aí os bancos, a gente tem aí a iniciativa privada, a gente tem aí várias parcerias para fazer vários projetos, e eu não vou desistir nunca, eu só vou ampliar, né? Eu, como deputada distrital, a gente vai poder ampliar muito os projetos sociais. E eu pretendo que as emendas que eu tenho sejam destinadas para projetos sociais. Recentemente, a gente está com 15 mil crianças fora da creche. E a gente só sabe importante, por exemplo, os que eu ofereço são projetos sociais que a criança está no segundo período, no outro período está com a gente. Então, isso aí é cuidar com a criança, é proteger a criança. Então, claro que é necessário. Sempre lá as crianças que nascem, quantas crianças nascem que daqui a pouco precisa da creche para a mãe trabalhar. Em 1942 foi criada a primeira creche, ela vai ser um tipo de cuidar. Hoje não, hoje a gente tem uma creche que ajuda na construção dessa criança, ele tem o currículo no currículo, então a creche ela tem que ser sim um lugar alfabetizador, um lugar de amor para atender as mães enquanto elas trabalham. Com certeza, existe sim essa necessidade de investir em projetos sociais que desenvolvam os adolescentes, a criança e adolescente, para que eles não fiquem assim, que fazer ocioso e incômodo da nacionalidade do grupo. O projeto que a gente tem social
referência hoje. A Tangerina hoje, com seu projeto social, ela é referência na prestação de conta, na referência da transparência, no aprendizado, nos projetos que fazemos aqui com as crianças e adolescentes. Então, nossa entidade hoje é referência no Distrito Federal. E o Observação foi um projeto que veio no coração tudo que a gente faz é com parceria. E essa coisa da gente ver que os meninos estão amando. Sabe que trabalhar com adolescentes não é fácil. Eles estão amando o projeto. Então, nós vamos ver as coisas